Amém. Deus abençoe, irmãos. Tudo bem? Vamos então à leitura em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Amado Criador, pedimos que o Senhor fale novamente, porque quando o Senhor falou-nos através do Filho, o Filho trouxe as eras da igreja e o Senhor falou outra vez como Filho do homem para o nosso despertamento final, sendo a última luz, o último mensageiro aos gentios, o último selo, o último trovão. Então, Senhor, queremos manifestar a nossa fé nesta palavra. Ainda que não tem muitos, mas manifestamos nossa fé na palavra que o Senhor falou e manifestou aos pais pelos profetas e a nós por Jesus Cristo, sendo que o Senhor Jesus Cristo manifestou no final da era, trazendo-nos a mensagem do dia. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar aqui. Eu quero falar sobre os dois atores, Deus e Satanás. Parece que é bom falar somente de Deus, mas temos que falar também de Satanás, pois os dois existem e os dois manifestam sempre no mesmo tempo. Quando um está manifestando, o outro sempre vem e manifesta. Quando Deus está manifestando, não falta Satanás para manifestar. Para nós tomarmos melhor conhecimento, segundo as palavras do profeta, o que é atores, nós vamos ler o primeiro selo, parágrafo 25. Os personagens destes selos começaram ali na primeira era da igreja. Agora, para ter bem fundados os detalhes, o melhor possível, digo, personagens ou atores, porque um ator, como de teatro, é um que muda de máscara e vestido. E a pessoa pode vir fazer o papel de Moisés, depois volta e faz o papel de Cristo, e é o mesmo ator. Ele só mudou de roupa, certo? Ele só mudou de roupa, mas é o mesmo ator. É sobre isso que vamos falar.
Então Satanás vem e se manifesta. Ele está fazendo o papel de ator na serpente. A mulher pensava que era a serpente, era Satanás. Mas ele estava fazendo o papel de ator. Logo, ele veio e fez outro papel em Caim. Era outro ator do lado de Satanás. E assim nós vamos encontrar vários. Vou passar pelos principais da Bíblia, tanto os principais de Satanás como os principais de Deus. Estas coisas, eu creio que sempre trazem um despertamento para as pessoas se fixar na verdade. O que é verdade é e se vê, e o que é mentira é e também se vê. Você não precisa ficar enganado. Existem os dois. Existe Deus e existe Satanás. E se você quiser ver Deus, você verá. E se quiser ver Satanás, também você verá. Eu sei que você diz, eu quero ver só Deus. Mas você vê Satanás o dia inteiro e não sabe. Porque talvez para ver Deus você está esperando que alguma coisa venha do céu para você vê-lo. E para ver Satanás, talvez você pense que ele vai cair do céu como um raio de luz. Você fique sabendo, aquele ali é Satanás. É um raio de luz, mas é Satanás. Não. Os dois, tanto Deus como Satanás, estão na terra hoje. Deus andou na terra e Satanás também. Deus operou maravilhas. E se você quiser saber, Satanás, quando estava usando suas máscaras aqui na terra, também fez maravilhas. Alguém diz, mas o que foi? Curou? Sim. Mas Satanás cura? Não. É quando Deus está manifesto, o diabo também se manifesta usando a autoridade que Deus dá. Foi quando Deus escolheu Judas Iscariotes. O que ele era? Ele era um demônio. Isso foi as palavras de Jesus. E o que Judas estava fazendo? Expulsando demônio. Então tem um tempo que você sabe, é bíblico, Satanás não pode expulsar Satanás e persistir sua casa, permanecer de pé sua casa. Como Deus não expulsa Deus. Isto é certo. Mas naquele período na terra, estavam os dois atores. Deus era Cristo, Satanás era Judas. Os dois estavam na terra. E as pessoas não percebiam estes dois na terra. Mas eles estavam atuando, operando na terra, cumprindo seus papéis, porque eram atores e cumpriam seus papéis. Um ator é um artista. E você sabe que Deus fez um papel de artista. E Satanás também o fez. E você precisa saber quem é Deus e quem é Satanás, porque são muito próximos. E para o período desse tempo final, o Senhor Jesus Cristo chegou ao ponto de falar em Mateus 24, que se possível fora, os atores que Satanás estará usando, suas máscaras na terra, se possível enganaria os que Deus estava usando. Se possível, mas não é possível. Sempre de Deus desperta e sai dela, povo meu. Tem o tempo certo para aquilo, mas tem uma hora que você não sabe quem é. Você ficasse entre os discípulos, você não sabia quem era o demônio e quem era o Filho de Deus.
Você olhava, o Filho de Deus podia dizer, Pedro falou que ele é. Mas lá fora eles dizem que ele é um demônio. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí a revelação tinha que estar ali dentro. Porque lá fora diz que é demônio. Dentro diz que é Filho de Deus. E os discípulos tinham que ter revelação daquilo. De olhar um para o outro e ver quem você é. Olha, a capacidade espiritual, ela é muito grande. Só que se você for usar em certos pontos, e for direto ao irmão, direto à irmã, então você verá Satanás atuando e Deus atuando. Mas é um perigo, porque você vê a forma de Satanás atuando em homens e mulheres, e a forma de Deus atuando em homens e mulheres. Você tem que ter discernimento, olhar para aquilo e ver o que é. São Martim teve discernimento, diz a história, o irmão Brana conta sobre isso, que ele encontrou com um anjo de luz e olhou para ele mesmo e disse, você não é meu Salvador. Me adora, Martins, eu sou Jesus, teu Salvador. Ele olhou bem e disse, não é. Aí ele olhou o anjo bem mesmo e disse, você está todo errado, você está fora da palavra. Você já está coroado. E o meu Senhor ainda não foi coroado, nós temos que subir para coroá-lo. Aí ele não hesitou, logo ele disse, sai, Satanás. Ele soube, ele teve discernimento. E era um anjo de luz. Se fosse um pentecostal, abraçaria e falaria a língua até babar. Mas São Martim não fez isso, não. São Martim teve discernimento. Meu Deus do céu. Tem hora que as pessoas, vocês me desculpem, mas é tão forte. As pessoas não sabem, mas ela é bonitinha. Mas ele é um pão, mas não sabe que é Satanás. Mas eu não aguento viver sem ela. Você não aguenta viver sem Satanás? Eu não aguento viver sem ele. Não aguenta viver sem Satanás? Mas não se vê. As pessoas são cegas. Elas não conseguem ver. Só o eleito captará o espírito correto. Só o eleito saberá. E não precisa ficar falando para os outros. Cada um tem que ter esse discernimento próprio. O irmão Brano disse, se você tiver o Espírito Santo, você conversa 2 ou 3 minutos com uma pessoa, você sabe o que ela tem por dentro. Mas não, aí tem que namora, beija, casa. Depois de muito tempo, mas eu casei com Satanás. Depois de tempo, abraçou, beijou Satanás, teve prazer carnal. Satanás é um verdadeiro ator. Ele dá uma de crente. Ele é um lobo, mas ele está vestido de ovelha. Ele é um ator. Ele aparece para o crente que não tem muita revelação. Ele aparece como uma ovelha. E você tem que olhar para ele e dizer, Satanás, você é um lobo. Sai daqui. Isso não é ovelha. Você não vai me pegar. Ah, mas ele vem e abraça a ovelha, beija a ovelha, porque não sabe que aquilo é o trabalho de Satanás, é um ator, é um artista. Eu admiro o artista, porque é tão difícil chorar, e eles choram, eles vivem o papel, eles são artistas, e Satanás é um artista.
Ele chora de amor. Ele chora como que gosta de você. E você tem que descobrir que Satanás está agindo como um verdadeiro ator naquela pessoa. Naquela mulher, naquele homem, naquele pastor, naqueles membros. É Satanás um grande artista. Amém, amém. Não é fácil falar de Satanás. Falar de Deus é bom. Mas Satanás é um enganador, mas ele para enganar, ele não pode chegar e dizer, eu sou Satanás. Aí você já sai com você, sai de mim. Mas ele chega e diz, eu sou uma loira. Eu sou uma morena. Eu sou um galã. Eu sou um careca. É a forma que ele chega. Se ele chega assim, eu sou Satanás, você está vendo minha cauda? Olha lá. Não, ele não. Eu sou um anjo de luz. Eu consegui carregar a terça parte dos anjos das estrelas do céu para a terra. E são meus administradores. Eu os uso. Eu sou um grande ator. Uma hora eu estou com a cara de um diabo, outra hora com a cara do outro Satanás. Mudando de personagem. Está me entendendo? É isso que o diabo fala. E as pessoas não percebem. Elas estão esperando o diabo de uma forma feia e ele é bonito. Ele é bonito. Por isso que a maioria cai. Você vai para a destruição, para o adultério. Aquele ato é bonito, é gostoso, é prazeroso. Mas não é com a pessoa errada. Então é Satanás. Satanás está fazendo um papel, um ator sexual, um ator sexo. É aquele Satanás fazendo aquele papel. E ele pode usar você, se você der o corpo para ele. Ele pode usar a moça, a senhora, o senhor, o moço. Mas antes de dar o corpo para Satanás trabalhar como um ator e mudar de personagem, muda de cara. Eu estou falando isso para você entender. Vamos fazer conta, uma hora ele está com a minha cara, outra está com a sua cara. Então ele muda de cara, ele muda de máscara, ele muda de personagem, mas é o mesmo demônio agindo, ele é um grande artista. Ele só troca de máscara. É uma forma rápida que ele faz isso. Uma hora para outra, ele muda para poder ganhar. Você não vê a astúcia da serpente com Eva? Você não vê a astúcia do rapaz, daquele galã, daquele que quer convencer uma moça? Você não vê a astúcia daquele homem que quer ganhar a esposa do outro? Como que ele trabalha? Como que ele se veste? A forma dele conversar? Ele é macio. E Satanás está ali, nele. Está nela. Agindo de uma forma que você nem percebe. Você tem que ter o Espírito de Deus para olhar e detectá-lo. Dizer, você é Satanás. Você quer me enganar. Com prazer, com as coisas do mundo. Você quer me enganar, porque o mundo é belo. Mas ele é pervertido. Pensa bem, quando Deus tirar toda a perversão e estivermos caminhando aqui no milênio, como será? O mundo é belo, irmão. E não estou falando das pessoas, não. Estou falando do mundo, desta criação de Deus. Ele é belo. E ele está pervertido.
por causa do pecado. Pensa bem que esta mensagem veio nos renovar para renovar o milênio, que é o Éden, e eu sou o Éden, você é o Éden. O Éden restaurado somos nós. Eu vou para o Éden restaurado porque primeiro eu fui restaurado, porque eu sou um súdito deste reino que é o Éden. Eu estarei lá porque aqui já estou vivendo esta restauração. Primeiro Deus te restaura, para depois te levar para o Éden restaurado. Amém. Agora ele vem fazendo isso com a terra, para mudar essa terra, desde quando ele mandou o dilúvio, o sangue de Jesus Cristo, e agora depois que tudo terminar, a noiva for raptada, aí vai haver uma grande batalha nesta terra, e que haverá uma purificação, para que nós possamos depois passar aqui 1000 anos de lua de mel com o nosso esposo. Amém. Vamos prosseguir aqui no primeiro selo, 25. Aí o irmão Brana diz: neste drama de hoje, vamos ver como Satanás muda de máscara continuamente. Satanás muda de máscara continuamente, mudando de máscara. Porque eu tenho que falar do lado bom também. Estou falando aqui só do lado mal por enquanto. Estou falando do atrapalho, do grande ator Satanás. O que ele tem feito? A destruição desde o Éden, a imoralidade, a infidelidade, as dores. Ele trouxe desde o Éden e ele está trabalhando até agora, mas já está chegando o fim dele. Esse ator está chegando o fim dele. Ele sabe que ele vai ser amarrado daqui a pouco. Na nossa vida ele está amarrado. Ele não pode entrar, porque dentro está o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está dentro, diz o profeta, Satanás fica selado fora. Então você vai em busca do Espírito Santo, deixa ele operar em você. Agora, como que o Espírito Santo opera em você? Ele é o ator. O Espírito Santo é o grande ator. Deus é o grande ator. Ele precisa de corpos, como Satanás precisa de corpos para manifestar, pôr máscara e tirar máscara. Deus precisa de corpos para ele também pôr máscara e tirar máscara. Deus veio, assim como Satanás veio e operou no Éden, Deus veio também e operou. Se Satanás veio e operou na serpente e trouxe a destruição, Deus veio e operou através de Sete. Você vai ver Deus operando. Por que não através de Abel? Abel não pôde gerar. Abel morreu solteiro. Por isso, Abel não é contado na genealogia de Adão. A Bíblia não diz Adão, sendo o Abel, filho de Adão. Ele não entra na genealogia, porque ele morreu sem deixar descendente. Então ele não entra na genealogia. Ali já vai direto, Adão, Sete. Pulou 2. Pulou o natural, mas a Bíblia mostra que ele foi revelado. Se ele foi revelado até certo ponto, e aquela revelação foi maravilhosa, mas ele não deixou de andar com o seu irmão Caim, e nem soube que o seu irmão Caim poderia matá-lo de traição. Ele não viu aquilo. Então é uma revelação que ainda está faltando para o crente alguma coisa. Tem gente que tem revelação da mensagem, mas ainda anda com a pessoa errada. Abel tinha revelação, mas andava com o seu irmão que era errado. E o seu irmão ia matá-lo. E você sabe que se você continuar andando com essa pessoa, que ela está sendo Satanás está sendo um ator nela, está usando-a como uma máscara, e você andando com aquela pessoa, você fique sabendo que você vai morrer juntamente com ela. Então, Deus está operando, mas Satanás também está.
Satanás tem máscara, mas Deus também tem. E você vai vendo essas máscaras. Então você vê que ali veio a serpente, veio Caim, veio Balaão, veio Judas Iscariotes, mas ali veio do lado de Deus também as máscaras de Deus. Ali veio Sete, Deus trabalhou em Sete, Sete gerou a Enos. Aí você vai ver que a coisa vai começar a invocar o Senhor. Porque senão não há invocação do nome do Senhor. Mas Deus trabalhou em Sete. Deus trabalhou em Noé. Pô, eu tenho aqui tudo na mensagem, é bom acho que eu ler para vocês. O Desvelar 131. Moisés tinha a palavra. Agora recorde, depois que a palavra foi manifesta, Moisés era Moisés outra vez. Então ele era apenas uma máscara que Deus usava. Enquanto Moisés estava diante do povo na coluna de fogo, ele era Deus. Quando ele voltava para casa para dormir com a Zípora, ele era Moisés outra vez. É isso que as pessoas não percebem, Deus mudando de máscara. Deus operando, Deus dando tempo para você atuar como ser humano e ao mesmo tempo usando o seu tempo na terra e dizendo, reserve isso daqui porque é para eu ouvir a minha palavra, reserve isso daqui porque é para dar uma palavra para o povo. A hora que termina aquilo, volta para casa, vai viver com a sua mulher novamente. É um homem natural, mas quando você está no púlpito, você é espiritual. Não tem mulher, não tem filho, não tem ninguém. É você e Deus. Era Moisés e Deus. Não tinha mais ninguém. Nada atrapalhava Moisés. Amém. Aleluia. Moisés era Moisés outra vez, vem, mas enquanto aquela palavra estava nele para ser entregue, ele era Deus. Eu estou falando isso aqui, irmãos, porque isso cabe a você também. Cabe a mim e cabe a você. Você tem uma mensagem para entregar. A senhora tem uma mensagem para entregar com a sua roupa, com o seu porte de viver, a sua maneira de falar, sua maneira de olhar, como conversa com as pessoas. A senhora está entregando uma mensagem. O homem tem uma mensagem a entregar. Ah, mas eu não sou pregador. Você está entregando uma mensagem. A sua vida é uma mensagem. Paulo diz, nós somos cartas lidas, escritas e lidas por todos os homens. Todo mundo lê você lá no escritório, lá na fábrica, na sua casa, na rua, dentro da loja, do supermercado. Você está comprando as coisas, você está pagando talvez água, luz lá na loteria. Hoje é um problema. Porque hoje os bancos estão tirando um pouco do trabalho deles e passando para essas casas lotéricas. E aí você vai encontrar um crente ali pagando água, pagando luz, pagando telefone e o outro comprando bilhete de loteria. A coisa está tudo mista, mas ele está agindo ali dentro como um cristão. Ele entra no banco como um cristão, sai como um cristão. Ele entra naquela casa lotérica não para fazer jogos, mas ele entra para pagar alguma coisa que lhe é devido pagar e sai com a vida tranquila, sua vida limpa dali de dentro. Amém? Você sabe que a coisa está assim hoje. De primeiro nós até lutavam, olha lá, saindo da loteria. Meu Deus do céu, porque era um tempo que não usava muito pagar água, luz, telefone. Mas tem uns que já gostavam mesmo, já começavam. E já gostavam, aproveita, o que você está fazendo? Pagando água, luz, telefone. Reticência. Porque não pode falar o outro. Mas água, luz, telefone. Ele estava pagando. Quer dizer, ele não estava mentindo para você. Eu te vi lá na casa lotérica. Então eu estava pagando a luz. Mas que jeito? A luz cristã que você estava pagando? Ou você estava pagando mesmo? O que acontecia? Então hoje a coisa é desse jeito. A gente sabe que está tudo misturado. Você não pode julgar hoje um crente nem da mensagem porque ele entrou numa casa lotérica.
Você não pode julgá-lo por quê? Porque lá é os lugares que estão recebendo essas coisas. Então procura o correio, que é melhor, mas talvez está mais próximo de você. É a casa lotérica, né? O que vai fazer? Mas já sabe que vai fazer lá. Lá você tem que ser luz, mostrar para eles que há algo diferente em você. Todo mundo fazendo o seu joguinho e você fazendo sua obrigação. Só aquilo. Então você é luz em todo lugar. Amém. Quando você está em certo lugar, você não sabe. Tem alguém olhando em você. Você vai notar depois. Tem alguém olhando em você. Não, é alguém da terra mesmo. Tem alguém olhando em você. E talvez tenha aqueles que estão olhando. Deixa eu ver o que vai fazer. Deixa eu ver o que vai arrumar. Para depois sair falando. Tem gente dessa forma. Não é um bom espírito. Deixa meu irmão em paz. Cada um é responsável por si mesmo. As suas lutas, o que você faz, e você paga aqui tudo que você faz. Você paga aqui mesmo. Preste atenção, pois ele não era Moisés. Ele tinha a palavra do Senhor para aquela era. Quando ele estava entregando a palavra, não era Moisés. Porque ele tinha palavra para aquela era. Então, o que ele podia ser? Ele só podia ser Deus. Amém? 281, ainda o desvelar de Deus. É 131 e 281. Quando a palavra estava em Moisés, ele era Deus em carne. Então, ninguém sabia o que era Moisés. Era a máscara de Deus. Era Deus trabalhando como um ator. Irmão, ninguém tira um povo do Egito. Ninguém tira uma nação de dentro de outra nação. É muito difícil, ninguém tira. O homem não consegue tirar. Os grandes homens aí que quiseram tomar conta do mundo, Alexandre o Grande morreu. Quis tomar conta do mundo, não tinha jeito. Você vai ver esses demais que causaram tantos males aos judeus. Ele queria tomar conta de tudo. Pronto, morreu. O outro quer ser o rei do rock e morre com a cara dentro da sopa, do prato de sopa. Entende? Quer dizer, muitas vezes vive afogando em coisinhas. Porque as pessoas não conseguem dar o seu corpo como uma máscara para Deus. Deus, usa o meu rosto. Deus está andando aqui na terra e o povo não está vendo, porque Deus era Moisés. Porque Deus fez o papel de Moisés, tirando o povo do Egito, mas não era Moisés. O povo olhava e via um homem, mas não era o homem. Deus estava lá dentro. Era só por fora que era Moisés. Dentro era Deus. Mas eles não podiam ver aquilo. Era Deus fazendo o papel de um ator. Aí ele mudou de máscara. Deus foi Noé. Deus apareceu como um velho, fazendo uma arca, e ficou ali 120 anos construindo uma arca, e todo mundo mofando dele, e aquilo era Deus. Deus chamado Noé. Mas como pode? Era Deus. Aquilo era uma máscara. Deus é um grande ator. Deus é um grande ator. Quando ele encontra um homem, Deus desce naquele homem e faz tudo que pode fazer. Como está falando de Moisés, um homem não pode libertar uma nação de outra nação. Só Moisés não tinha condição. Moisés não tinha como fazer aquilo. Aquilo ali é o trabalho do nosso grande ator, o grande Criador. Ele chegou e disse: deixa o meu povo ir. Faraó, deixa o meu povo ir. E não deixa não para viver. Vem praga. Não deixa não. Aquilo aí é Deus. Quando Moisés disse para Deus: não, Senhor, eu não posso fazer isso. Eu sou pesado de língua. Deus disse: quem foi que fez a língua do mudo? Quer dizer, não tem desculpa comigo. Me dá sua língua pesada que eu faça ficar maneira. Vem cá, nós mudamos isso. Vou tirar essa coisa ruim da sua língua. Você vai parar de gaguejar, rapaz. Vem cá. O senhor, mas manda meu irmão. Sim, o seu irmão vai.
mas eu vou te dar um trabalho então mais forte. Ele pensou que ia pegar um papelzinho mais simples. Seu irmão vai, mas o seu irmão será profeta e você vai ser Deus para ele. Aumentou o trabalho do homem, o homem correndo. Não, eu não quero ser profeta, o senhor vai me enviar, mas eu gaguejo. Por certo, agora faz 40 anos que você correu, mas estou te mandando lá. Vai libertar o meu povo. Liberta o meu povo. Então você é a minha máscara. Não tenha medo. Eu vou tirar esse povo. E Deus não se envergonha de descer na terra e ser Moisés. Deus não se envergonhou de descer na terra e ser criticado como Noé foi. Deus não se envergonhou em ir para o calabouço e sofrer uma prisão inocentemente. Deus não temeu isso. E vamos, Deus não temeu a cova dos leões. Deus não temeu a fornalha. Deus desceu ali. Estava numa máscara. Por isso, quando eles olharam lá dentro, eles disseram, não jogamos 3, tem 4. O certo, ele está ali. Além de ele estar em Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão mostrar para os de fora que tem mais um aqui dentro. Eles vão ter que ver que tem mais um. Eu estou aqui. Além de estar em 3, eu estou mais um. Deus fazendo o papel de atores naquela hora. 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele ali também. Amém. Oh, irmãos, quando Deus entra em cena para fazer um trabalho, não importa o que o mundo pensa. Deus não é como nós que ficamos pensando em prestígio. Deus não está pensando em prestígio, Ele é Deus. É nós que queremos subir na vida. Ah, eu não sei o que o patrão vai pensar de mim, o que a esposa vai pensar de mim. Por isso Davi serviu para fazer um papel de Cristo também, que Deus olhou para ele e se alegrou. E disse, esse rapaz é segundo o meu coração. O que aconteceu com ele? Ele não esquentou a cabeça. Problema na cabeça. Sou filho, me perdoe, eu sou casado com a filha do rei. Mical, olha Mical, filha do rei, eu casei com ela, eu não posso bailar, dançar na presença da arca desse jeito, porque um rei, ele é mais sério. Davi não importou não, ele disse, não tem jeito, eu não aguento. A arca está chegando e começou a bailar, e Mical lá da janela olhou para Davi e desprezou. E Deus olhou para ele e disse, rapaz, você é um homem segundo o meu coração. Não importa se a mulher te despreza. Você é segundo o meu coração. Desprezado na terra. Deus não importa com isso. Deus desceu e foi Davi naquela hora. Agora você pensa que Ele não te deixa também para você viver seu papel de homem? Ele deixou Davi. Viva o seu papel de homem agora. Nessa hora você fez o meu papel, eu sou o ator, e você é a minha máscara. Naquela hora, Davi era Deus, era aquela máscara de Davi. Mas depois Deus deixou ele fazer o trabalho dele. Faça o seu trabalho, o que você quer fazer? Aí Davi teve sua queda, Davi teve o seu problema. Ah, essa foi a hora do homem. É a hora que o homem escolhe, é a hora que ele gostou de Batseba, é a hora que ele caiu em pecado, aí foi a hora dele, e Deus deixou que ele pagasse por aquilo também. Agora faz um Salmo 51 para o povo aí, deixa um Salmo 51 para eles, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. É bom isso daí, mas é os dois lados. Então você vê Moisés fazendo aquele papel que era Deus nele, depois voltava para casa, era Moisés. Davi, agora bailando na frente da arca, era Deus fazendo aquele papel, daqui a pouco voltando para casa, sendo criticado por Mical, quem sabe ela disse que vergonha, o genro do rei, fazendo um papel de um garotinho na frente do povo. Davi, você já viu o papai fazer isso? Diz, não, mas você já viu o que eu fiz? Seu pai já matou o gigante? Seu pai já matou o leão? Já matou o urso? Ai, glória! Você não sabe o que fazer!
criticar, mas eu tenho testemunho para isso. Eles querem saber que papel você está fazendo. Mas Deus está naquela hora agindo. Olha o papel de Deus na terra. Aleluia. Amém? E vamos prosseguir 281, o desvelar de Deus. Quando a palavra estava em Moisés, ele era Deus em carne. Quando ela estava em Jesus, ele era Deus em carne. Porque quando estava também Satanás em Judas, ele era Satanás em carne. É isso que as pessoas têm que ver. Quando ele estava em Caim, era Satanás em carne, era um filho dele. Através do engano. Porque ele não podia ter um filho igual Deus tem. Deus pode ter um filho, mas Satanás não pode ter um filho daquela forma. Deus pode simplesmente usar o ventre materno, mas Satanás precisava de infiltrar genes, e ele não tinha genes para fazer aquilo, e Deus podia, mas Satanás não podia. Mas Deus criou uma besta e deixou por ali, e Satanás sabia, essa daí é o único meio, essa serpente é o único meio. Então Satanás desceu e entrou nela. Entrou e fez aquela operação que tinha que fazer para trazer a maldade no meio dos justos. Tinha que haver isso. Agora é você vendo Deus como ator e Satanás também como ator. Você tem que notar isso daí, senão você é enganado em casa, enganado na igreja, enganado por pastores. Satanás é pastor, evangelista, profeta. Hoje? Você não sabia não? Satanás põe a máscara de cada um. Está mostrando o que ele é. Através das falsas doutrinas. Ele está mostrando que ele é, ele põe aquela máscara. Está pregando. A mulher gosta muito de uma mensagem que não afere. Uma mensagem, porque é aquela mensagem que adula a mulher. Que gosta de carinho, a mulher mesmo. Não que o homem não gosta mesmo. Mas ela é propensa a isso, porque essa parte é dela. Que agora, uma mensagem dessa, tem que corrigir, usa sua roupa decente, não corte seu cabelo porque foi dado no lugar de véu, viva sua vida moral, santa, busque a Deus antes de qualquer coisa, viva mais com a boca fechada do que aberta. Certo? Com os homens é a mesma coisa. O que Deus quer fazer, limpar nossa vida, limpar nossas mentes, limpar nossos olhos. Viva mais com os olhos fechados do que abertos. É uma hora muito boa, onde o pecado se alastra por todo lado e você pode sobressair a todas essas coisas. Dizer, meu Deus, mais um dia de vitória. Alcancei, mas me dá graça para permanecer de pé. Porque você é homem cada vez que levanta, é mulher cada vez que levanta. Tem que lembrar disso. Sou um pecador, mas tem um Deus que vela por mim. Tem um Deus que já fez tudo por mim. Amém, amém. Ele simplesmente muda a sua forma. Está falando aqui, isso é muito bom. Olha, a única coisa que ele fez foi mudar a sua máscara, não a sua palavra, não a sua natureza. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele simplesmente muda a sua forma. Ele mudou de Noé para Moisés. Ele mudou de Moisés para Davi, de Davi para José. Assim por diante, até que ele se tornou corporalmente toda a plenitude da divindade. Você acha que é fácil uma mulher bater a mão em você e você correr dela? Um rapaz sadio correr dela, você pensa que é fácil? Aquilo era Deus fazendo o seu papel de ator. Eu sou José. E a mulher passou a mão nele, deita comigo. Ele saiu correndo dela. A mulher está procurando o homem aí, o homem procurando mulher. É difícil andar de noite aí. Você sai à noite na rua. Eu não sei como que muitas vezes cristãos vão ficar namorando e até tarde na rua e vão para as bolotas e x tudo. Então uma hora dá um x tudo com malandro, viu? Porque está dando x tudo é sexo. Não é só o lanchinho não. É x tudo. É um problema.
Mas as pessoas não desconfiam. E o diabo está descendo, o diabo está operando. E Deus está operando de um lado. Por que os filhos de Deus não ficam mais atentos, não procura mais a igreja, ora mais, faz as coisas que tem que fazer por lá, corra para casa outra vez, vai dormir mais cedo, larga de ficar aí andando, passeando de madrugada. Você não sabe o diabo que você pode encontrar no mundo de hoje. Fica quieto na sua casa, é muito melhor. Não importa que não há segurança por lugar nenhum, mas o cristão ele tem que crer na segurança divina. Ele tem que crer nisso. E não é por crer na segurança divina que fica aí jogado na rua, fora de hora, não. A hora certa, vai para casa, moça e moço. É hora certa, vai para casa. Hoje, que século que nós vivemos? Há 30, 40 anos atrás, no meu tempo de moço, 8 horas da noite, 8h30 no máximo, eu estava voltando para casa para ir dormir. Agora, dá 11 horas, os rapazinhos, você está tomando banho para sair. Que coisa esquisita, que mundo é o que nós vivemos? Os pais ficam preocupados mesmo. Hora de filho dormir, está tomando banho para sair. Aí você pensa que ele banhou agora. Vai dormir, filho? Não, agora eu vou sair. Meu Deus do céu! E o diabo pode usar uma máscara lá fora. Vem com uma máscara de uma mulher, uma máscara de homossexual. Ele vem e usa, trabalhando para quem está afogado, precisando de sexo por todo lado. Está andando, e se você está à caça, você vai achar. Porque tem por aí a valer. Amém, amém, amém. Ele simplesmente muda sua forma. Ele mudou de Noé para Moisés, ele mudou de Moisés para Davi, de Davi para José, e assim por diante, e até que ele se tornou corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. Agora, eu tenho que encerrar. Mas ele veio mudando de máscara. Você sabe por que o irmão Branco pregou isso? É porque Satanás estava mudando de máscara. Ele veio num cavalo branco para enganar. Logo ele mudou de cavalo. Olha ele mudando de máscara. Ele é um grande ator. Ele veio num cavalo branco e aquilo enganava. Logo ele veio num cavalo vermelho e começou a matar. Logo ele pulou num cavalo negro e começou a vender as coisas de Deus. E hoje, no quarto selo, o Satanás está montado num cavalo baio, amarelo. Ele é um grande anjo, um grande ator para a religião. Ele tem suas cabeças de religião, cabeças de concílio, cabeças. Ele tem por todo lado, onde as pessoas dizem, amamos a Deus. Mas você vai procurar a palavra, você não encontra. Você poderia ser enganado com Judas, porque Judas curava enfermos, expulsava demônio em nome de Jesus Cristo, mas o seu interior, ele era um demônio. O seu interior é o que Jesus diz para ele. Você é um demônio. O que ele era? Um pregador. De que ministério? Ele era do ministério derrotado. Não, ele é do maior ministério que já teve na terra, chamado Jesus Cristo. E tinha um grande ator, porque ali tinha 2 atores trabalhando. Deus estava em carne em Jesus, Satanás estava em carne em Judas. Deus em seu filho Jesus, Satanás em seu filho Judas, filho da desobediência. E Satanás operando. E vamos andando pelas eras da igreja. Quando ele chega nesse tempo final, Deus também veio mudando, irmãos. Deus veio pondo outras máscaras. O diabo veio num cavalo branco, Deus veio como leão. Amém? O cavalo passou, Satanás passou por um cavalo vermelho, Deus veio como um boi. O que é isso? Você está louco? Deus era um sacrifício. Dava força para as irmãs, para os irmãos morrerem. Satanás veio, montou num cavalo negro. Deus usou a astúcia do homem, trouxe Martim Lutero, John Wesley e outros. O diabo pegou e montou num cavalo baio. Deus veio numa águia. William Marion Branham. Aleluia! Vamos logo com isso aqui, porque isso é bom. É Deus fazendo sua obra e trabalhando de ator. Deus, um cordeiro e logo sendo Espírito Santo na igreja.
Deus sendo intercessor e deixando a intercessão para ser um homem na terra. Você sabe que foi William Branham na terra? Ele foi a máscara de Jesus Cristo. Jesus andou aqui na terra num homem chamado William Branham, mas não vai ficar só nisso não, viu? Não fica só nisso não. Quando ele veio, ele olhou, ele falou através de William Branham, ele usou suas cordas vocais, usou seus olhos. Ele estava perdendo as vistas, ele disse: Senhor, eu nunca olharei na coisa errada se o Senhor me libertar. Deus o libertou. Ele usava óculos, não importa, mas ele ia perder as vistas. E ele diz: por isso carregava um crucifixo no seu carro. Alguém vai criticar até disso, mas se passava alguma mulher sensual, alguma coisa sensual diante dele, ele olhava para o crucifixo. Ter uma coisa para olhar. Alguém diz: mas isso é da católica? Nunca foi da católica. Da católica é Santa Cecília, São Benedito. Nunca foi. Crucifixo nunca foi da católica. Isso era dos cristãos primitivos. Eles eram até criticados, porque carregavam uma cruz nas costas. Ele diz: isso daí, olha o tipo de crente que é. Mas porque criam em Jesus Cristo. Isso daí, crucifixo não é privilégio da Igreja Católica, não. Um crucifixo foi privilégio dos cristãos primitivos. Eles não eram idólatras, não. Mas foi assim que William Branham venceu. Por que nós não podemos vencer? Dá um lugar para ele. Se você dá um lugar para ele, então dá seus olhos para ele. Ele olha através dos seus olhos, fala através da sua boca, escuta através dos seus ouvidos. Deus apalpa através das suas mãos, caminha através dos seus pés. Eu e você, sendo a máscara de Deus na terra, o grande ator. O grande ator desce aqui. Hoje ele não é um homem mais. Deus já foi um homem. Deus foi um homem Jesus. Foi o Espírito Santo na igreja. Deus foi um homem Branham. E agora é o Espírito Santo na igreja outra vez. É a mensagem operando em nós. Aquilo que o Espírito Santo derramou na igreja. Os 7 trovões que veio por revelação do Espírito Santo no tempo de William Branham era para ser derramado na igreja para lhe dar sede de arrebatamento. Isso está em nós, derramado em nós. Hoje Deus não é William Branham, hoje Deus é eu. Hoje Deus é você. É você, olha no espelho. Você é a máscara que Deus está usando na terra. Deus está andando com esses olhos que você tem, olhando tudo, sabendo rejeitar todas as coisas incorretas. Deus aceitando o que é certo e rejeitando o que é errado. Não sou eu mais quem faça essas coisas. É o que Paulo diz: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por vermos agora quando o Senhor mudou de máscara, de Espírito Santo para um homem chamado William Branham. E o Senhor mudou de máscara, de William Branham, logo o Senhor mudou de cordeiro para leão. Oh, Senhor, muito obrigado. O Senhor mudou de máscara, de William Branham para o seu próprio corpo místico, o corpo de Jesus Cristo místico aqui na terra. É isso que o Senhor é hoje. Obrigado por podermos caminhar nesta fé, por vermos estas coisas. Obrigado por isso tocar em nosso coração, por vermos não só o ator Satanás, mas o grande ator Deus. Nós vemos aí Satanás retratado nas mulheres nuas, nos homens depravados, desrespeitando famílias, desrespeitando esposa e filhos dos outros. E vemos Satanás retratado nestas pessoas. Vemos Satanás retratado nestas mulheres, destruindo os lares. Oh Deus, mas vemos também Deus retratado no seu povo, nestes homens que rejeitam a coisa errada, que rejeitam o mundo e que ama a verdade. Deus retratado nesta mulher que ama a sua palavra, Senhor. Estamos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Toda a escuridão da noite é hoje só. Tenho luz.
Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo mundo um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração.